Bom, estreia do Dorival Júnior na seleção brasileira, uma vitória jogando bem, com eficiência, como há muito tempo a gente não via a seleção brasileira jogar. E uma estreia contra uma seleção europeia que, apesar dos desfalques, continua sendo uma seleção muito forte, faz com que, inevitavelmente, a gente compare a estreia do Dorival, o trabalho que a gente viu na seleção brasileira ontem, com a passagem do Fernando Diniz. Então fica nesse vídeo que hoje a gente vai falar de seleção brasileira. A seleção brasileira ontem fez uma estreia muito boa nessa era Dorival, fez um jogo pau a pau com a Inglaterra desde o começo. A Inglaterra era um time com um entrosamento muito bom, um time que já vem jogando junto há muito tempo. Já a seleção brasileira era um time bastante seguro, com muita vontade de jogar, principalmente o Paquetá e o Vinícius Júnior, que conseguiam achar espaço ali na zaga da seleção da Inglaterra para conseguir finalizar, para conseguir chegar ao gol. Foi assim que aconteceu a primeira finalização do Brasil, a primeira finalização com perigo, que foi ali do Vinícius Júnior. Depois de um cruzamento do Paquetá, ele acabou chutando a bola muito fraco, parou ali no Walker. E depois teve um lance ali do Paquetá também, que conseguiu chutar a bola na trave. E o Brasil poderia ter saído do primeiro tempo com a vitória. O Brasil estava jogando muito bem, era um jogo muito equilibrado, apesar dos desfalques. A Inglaterra é a Inglaterra, mas se o Brasil tivesse saído vencendo do primeiro tempo, não seria também nenhum absurdo. O segundo tempo continuou sendo um segundo tempo equilibrado. O Dorival fez as alterações que deveria fazer. Entrou o Andrés Pereira, entrou também o Endrick, que acabou fazendo aí o seu primeiro gol na seleção aos 17 anos. Ele que em julho vai jogar no Real Madrid e muito provavelmente vai ser o principal nome da seleção brasileira nos próximos anos. E no final o Brasil saiu com a vitória, uma vitória que marca esse novo ciclo, essa era Dorival Júnior. Essa estreia do Dorival Júnior, pelo menos na minha opinião, não poderia ter vindo num contexto melhor, numa situação melhor, porque se ele perdesse ontem para a Inglaterra, ele teria o respaldo de um trabalho que está começando, que está passando por renovações que ontem ele já colocou em campo, ele já fez aí algumas convocações, teve muita gente estreando na seleção brasileira. Ele teria o respaldo de um trabalho que está começando contra uma seleção que já vem de um trabalho de longo prazo, que já estava 10 jogos sem perder, e a menos que fosse um resultado absurdo, um 5-0, um 4-0, qualquer resultado seria pautado por essa questão de novo trabalho que se inicia. Já se ele vencesse, como aconteceu, faz com que a estreia dele seja muito grande, muito importante e inevitavelmente traga comparações com o trabalho do Fernando Diniz, o curto trabalho dele, a curta passagem dele na seleção brasileira. A gente vai acabar comparando o trabalho que a gente viu ontem na seleção brasileira com a curta passagem do Fernando Diniz, e essa comparação para mim tem dois aspectos. Um é muito justo e o outro eu já não acho tão justo assim. O primeiro é a questão de resultado. Ontem o Dorival entrou com uma seleção simples, objetiva, previsível, e o previsível que eu digo aqui não é pejorativo, é fazer aquilo que se espera da seleção brasileira. Entrou em campo, jogou e venceu, e seleção brasileira é resultado, e a gente tem que admitir que isso não estava acontecendo com o Fernando Diniz. A seleção brasileira não pode empatar com a Venezuela, não pode ser sexta colocada nas eliminatórias da Copa. É a seleção mais importante do mundo, ela tem que entrar em campo para competir, para vencer e, na maioria das vezes, ser superior e vencer. O outro aspecto que eu não acho justa a comparação é o aspecto tático. Uma coisa é o Dorival Júnior, o perfil do Dorival Júnior, que é muito parecido com o perfil do Tite. É um técnico resultadista, que vai colocar cada jogador para jogar da maneira que já sabe jogar, que está acostumado a fazer no clube. E aí eu não estou nem ponderando se isso é a maneira certa ou a maneira errada de fazer. O que eu estou querendo dizer é que é muito mais fácil esperar um trabalho a curto prazo do Dorival do que fazer isso com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é um técnico com um trabalho autoral, que vai tentar reformular a maneira da seleção jogar, assim como ele faz nos clubes. E essa reformulação, essa reinvenção do futebol, digamos assim, da maneira como a gente enxerga o futebol e da maneira como o time vai se comportar em campo, isso leva tempo, e tempo é uma coisa que a seleção brasileira não tem. E isso muito provavelmente não funcionaria na seleção brasileira. Talvez se ele pegasse uma seleção de menos expressão, onde o resultado não é necessariamente a prioridade, uma seleção que passa por reformulação de um país menor, por exemplo, talvez ele tivesse esse tempo para trabalhar, esse tempo para construir as coisas. Isso na seleção brasileira não vai existir, não é nosso histórico, não é a nossa cultura esperar o resultado. A seleção brasileira tem a cultura de ser muito forte, muito competitiva, e a escolha do Dorival hoje é uma escolha muito mais acertada do que a do Fernando Diniz. É um trabalho muito mais parecido com o do Tite.
e de um resultado a curto prazo, coisa que com o Fernando Diniz a gente sabe que não aconteceria. Não é assim nos clubes que ele trabalha. No Fluminense ele vem conquistando algumas coisas, mas o elenco precisa comprar as ideias dele e isso leva tempo, como levou, mas na seleção as coisas não funcionam assim, então o Dorival é uma escolha muito mais acertada para esse momento da seleção brasileira. De qualquer forma, parabéns para o Dorival, conseguiu fazer uma boa apresentação, conseguiu colocar uma seleção competitiva em campo. Não seria o meu técnico favorito para a posição. Eu já disse que para mim a melhor escolha seria o Abel Ferreira, ele está merecendo muito pelo trabalho que ele faz no Palmeiras. É um técnico também que busca resultado, com algumas características inclusive parecidas com a do Dorival, mas de qualquer forma eu acho que para esse momento a seleção está em boas mãos. Eu quero saber aqui a sua opinião, me fala o que você achou da estreia da seleção brasileira, que comparação que você faz entre Dorival e Fernando Diniz. Deixa aqui seu comentário, se você não é inscrito se inscreve no canal, deixa seu like, e se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.